O envelope caiu no chão de mármore com um som seco, como se fosse uma sentença. Isto é um ultraje! Gritou de Leonor de Albuquerque, a voz tremendo de fúria enquanto brandia o testamento nas mãos envelhecidas. O meu irmão não podia ter feito isto. No salão nobre da casa senhorial no Príncipe Real, o ar estava tão pesado que parecia possível cortá-lo com a faca de prata que repousava na mesa de chá. As cortinas de veludo verde azeitona filtravam a luz de novembro, projetando sombras longas sobre os retratos de família que observavam em silêncio. Beatriz, a sobrinha mais velha, de 29 anos, manteve-se de pé junto à janela, os dedos crispados na borda do vestido de lã cinzenta. Sentia o coração bater descompassado. O testamento do tio-avô, o último marquês de Albuquerque, acabava de ser lido pelo notário. A herança, a casa, as vinhas no Douro, as contas bancárias, seria dividida em partes iguais entre ela e a prima Inês, a quem mal conhecia. Inês. A porta abriu-se nesse instante e ela entrou, como se o nome a tivesse invocado. Vestia um casaco de camurça cor de caramelo, o cabelo preto apanhado num coque baixo, os olhos escuros fixos no chão. Trazia uma pequena mala de viagem, sinal de que viera diretamente do Porto, onde vivia com a mãe viúva havia anos. Boa tarde, disse Inês, a voz baixa, quase um sussurro. Leonor virou-se para ela como uma fera. Tu sabias disto, não sabias? Sempre soubeste que o meu irmão te deixaria tudo. Não sabia de nada, tia Leonor, respondeu Inês sem levantar os olhos. O tio António nunca me falou em testamento. Beatriz observava a prima em silêncio. Recordava-a vagamente das férias de infância em Trás-os-Montes, quando corriam descalças pelos campos de oliveiras. Inês era então uma criança magra e tímida que se escondia atrás da mãe. Agora era uma mulher de 27 anos, de beleza serena e contida, com traços que lembravam as madonas dos frescos antigos. O notário pigarreou. As senhoras têm 90 dias para decidir se aceitam a cláusula conjunta. Caso contrário, tudo reverte para o Estado. 90 dias. 90 dias para conviverem na mesma casa, gerirem juntas a herança, provarem que eram capazes de manter unida a família Albuquerque. Caso contrário, perdiam tudo. Leonor soltou um riso amargo. Então é isto. O meu irmão quis castigar-me até depois de morto. Obrigar-me a ver a bastarda da minha cunhada herdar o que é meu por direito. Inês ergueu finalmente o olhar. Havia dor ali, mas também uma determinação que Beatriz nunca lhe vira. Eu não sou bastarda, disse calmamente. Sou filha legítima do casamento civil dos meus pais. O tio António reconheceu-me sempre. Reconheceu-te para me humilhar. Gritou Leonor. Beatriz sentiu um aperto no peito. Sabia que a tia sempre desprezara a cunhada, uma atriz de teatro de revista que o irmão mais novo desposara em segredo. A família nunca perdoara. E agora, o castigo chegava postumamente. Basta, tia, interveio Beatriz, a voz firme pela primeira vez. O notário já explicou. Ou aceitamos, ou perdemos tudo. Leonor olhou para a sobrinha com desprezo. Tu, Defandesá? Tu, que sempre foste a minha herdeira natural? Defende a memória do tio António, respondeu Beatriz. E defendo esta casa. Silêncio. Inês depositou a mala no chão. Eu fico, disse simplesmente. Se é preciso ficar 90 dias, fico. Leonor bufou e saiu do salão batendo com a porta. Ficaram as duas sozinhas. Beatriz aproximou-se da janela, fingindo observar o jardim. Sentia o olhar de Inês nas costas. Desculpa a cena, disse por fim, sem se virar. A tia Leonor.
Sempre foi assim. Eu sei, respondeu Inês. A minha mãe avisou-me. Beatriz virou-se. Por que aceitaste vir? Podias ter recusado. Inês hesitou. Porque precisava de um sítio para recomeçar. E porque o tio António foi o único que nunca me virou as costas. Quero honrar isso. Havia algo na voz dela, uma fragilidade contida, que fez Beatriz sentir um aperto estranho no peito. Então vamos ter de conviver, disse Beatriz. 90 dias. Inês assentiu. 90 dias. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. O quarto ao lado, que fora da avó, estava agora ocupado por Inês. Ouviu-a andar de um lado para o outro, o som dos passos leves no soalho antigo. Pensou na cláusula absurda do testamento, na tia furiosa, na prima que mal conhecia e que, de repente, era dona de metade da sua vida. No corredor, a luz do candeeiro de parede projetava sombras longas. Beatriz saiu do quarto em silêncio, descalça, e parou diante da porta de Inês. Hesitou. Ia bater, mas parou. O que diria? Voltou para o quarto. Do outro lado da parede, Inês também não dormia. Sentada na cama, abraçava os joelhos, olhando para a fotografia antiga que trouxera na mala, ela, criança, ao colo do tio António, no jardim da Quinta do Douro. Lembrava-se do cheiro à terra molhada, do riso dele, da forma como a fazia sentir-se amada apesar de tudo. Agora estava ali. Na casa que nunca fora sua, com uma prima que olhava como se fosse uma intrusa. Mas havia algo no olhar de Beatriz que inquietava. Um brilho que não era hostilidade. Era outra coisa. 90 dias. Talvez fossem suficientes para destruir tudo. Ou para mudar tudo. Os primeiros dias foram um exercício de cortesia gélida. Tomavam o pequeno almoço em silêncio na sala de jantar, o tilintar das chávenas de porcelana vista alegre e quando como tiros. A criada antiga, a de Amélia, servia o café e os pastéis de nata com o rosto impassível, habituada às tempestades da família. Beatriz passava as manhãs no escritório do tio, tentando organizar papéis, contas, cartas. Inês oferecera-se para ajudar, mas Beatriz recusara com um não é preciso seco. À tarde, Inês saía. Caminhava pelas ruas de Lisboa como quem redescobre uma cidade que só conhecera em fotografias antigas. Subia ao castelo de São Jorge, sentava-se nos bancos do mirador da Senhora do Monte, deixava o vento do Tejo despentear-lhe o cabelo. Comprava castanhas assadas na Baixa, ouvia fado vadio no Alfama até tarde. Voltava sempre antes do jantar, carregando o cheiro da cidade nas roupas. Beatriz observava-a da janela do primeiro andar. Via-a afastar-se pela calçada portuguesa, figura elegante de casaco longo, e sentia uma pontada que não sabia nomear. Ciúme? Curiosidade? Na quarta noite, Leonor convocou-as ao salão. Recebi uma proposta, anunciou, os olhos brilhando de malícia. O Dr. Vasconcelos, advogado da família há 30 anos, encontrou uma brecha. Podemos contestar o testamento alegando demência do meu irmão no testamento. Beatriz gelou. Tia, isso é ridículo. O tio António estava perfeitamente lúcido. Lúcido? Leonor riu. Escreveu aquele papel 3 meses antes de morrer, depois de anos sem falar comigo. Inês, sentada no sofá de veludo, apertou as mãos no colo. Se contestarem, perco tudo, disse baixamente. Mas também perco a oportunidade de provar que mereço estar aqui. Leonor ignorou-a. Beatriz, tu és a minha herdeira legítima.
Assina comigo a contestação e acabamos com esta palhaçada. Beatriz olhou para a prima. Inês mantinha os olhos baixos, mas os lábios tremiam ligeiramente. Não assino, disse Beatriz. Leonor empalideceu. O quê? Disse que não. O tio queria que ficássemos juntas. Vamos respeitar isso. Estás louca? Gritou Leonor. Por causa dela? Beatriz não respondeu. Saiu do salão. No corredor, Inês alcançou-a. Por que fizeste isso? Perguntou a voz embargada. Podias ter ficado com tudo. Beatriz parou, encostada à parede. Porque não seria justo. E porque? Hesitou, porque comecei a acreditar que talvez o tio tivesse razão. Inês aproximou-se um passo. Razão em quê? Beatriz olhou-a nos olhos. Pela primeira vez, sem armaduras. Em juntar-nos. O silêncio que se seguiu foi denso, cheio de coisas não ditas. Naquela noite, Beatriz bateu à porta de Inês. Posso entrar? Inês abriu, surpreendida. Vestia um robe de seda azul escura, o cabelo solto caindo em ondas negras. Trouxe isto, disse Beatriz, mostrando uma garrafa de vinho do Porto Tawny e 2 cálices. É do tio. Da colheita de 77. Ele guardava para uma ocasião especial. Inês sorriu pela primeira vez desde que chegara. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Então talvez esta seja a ocasião. Sentaram-se na pequena varanda do quarto, de frente para os telhados de Lisboa. A cidade brilhava lá embaixo, luzes tremeluzindo no Tejo. Beberam em silêncio durante algum tempo. Conta-me como era o tio contigo, pediu Inês de repente. Beatriz respirou fundo. Era o meu refúgio. Quando os meus pais morreram no acidente, ele foi quem me criou. Ensinou-me a andar a cavalo, a ler Camões, a apreciar o silêncio das vinhas. Inês escutava, os olhos fixos na noite. Para mim, era o único que me tratava como família de verdade. A minha mãe teve uma vida difícil depois do divórcio. Ele ajudava-nos em segredo. Beatriz virou-se para ela. Por que nunca vieste mais vezes? Inês baixou o olhar. A tua tia proibiu. Disse que éramos uma vergonha. Beatriz sentiu raiva e culpa ao mesmo tempo. Desculpa. Eu não sabia. Não tinhas como saber. O vinho aquecia o peito. A noite estava fria, mas nenhuma queria entrar. Sabes o que mais me dói? Disse Inês baixinho. Pensar que talvez ele tenha feito isto para nos obrigar a conhecermos de verdade. Beatriz ficou em silêncio. Isso? Começou Inês, hesitante, e se ele soubesse de algo que nós ainda não sabemos? Beatriz sentiu o coração acelerar. O quê, por exemplo? Inês olhou-a nos olhos. Que talvez precisássemos uma da outra. O ar entre elas mudou. Tornou-se mais denso, mais quente. Beatriz sentiu um formigueiro na pele. Talvez, sussurrou. Não disseram mais nada. Mas nenhuma se mexeu para entrar. Ficaram ali, ombro com ombro, até o vinho acabar e a garrafa ficar vazia entre elas como uma promessa silenciosa. Os dias seguintes trouxeram uma trégua inesperada. Leonor, furiosa com a recusa de Beatriz, partiu para a casa de Sintra, deixando as duas sozinhas na mansão.
Pela primeira vez, a casa pareceu respirar. Começaram a trabalhar juntas nos papéis do tio. Descobriram cartas antigas, fotografias, diários. Inês revelou um talento natural para a organização, Beatriz, para negociar com os administradores das vinhas. À noite, cozinhavam juntas. Inês ensinava receitas do Porto, francesinha sem um molho pesado, bacalhau com natas, enquanto Beatriz preparava pratos alentejanos que aprendera com a avó. Riam-se quando algo queimava, bebiam vinho da adega, ouviam discos de Amália Rodrigues no velho giradiscos. Uma tarde, encontraram uma caixa de madeira fechada cadeado no sótão. Dentro, cartas endereçadas a alguém chamado Minha Querida El, assinadas por António de Albuquerque. Ele tinha uma amante? Perguntou Inês, surpreendida. Beatriz leu uma das cartas em voz alta. A linguagem era terna, apaixonada, mas cuidadosa. Falava de encontros secretos, de uma sociedade que não compreenderia, de um amor que tinha de ficar escondido. Não era amante, disse Beatriz devagar. Era amor proibido. Inês pegou noutra carta. Perdoa-me todos os dias por não ter tido coragem de viver contigo abertamente. Mas nunca me perdoarei se não tentar, de alguma forma, reparar o mal que causei aos que vieram depois de nós. As duas olharam-se. Achas que... Começou Inês. Que o tio era. Como nós poderíamos ser? Completou Beatriz, a voz quase inaudível. O silêncio foi longo. Inês pousou a carta. A minha mãe contou-me uma vez que ele se apaixonou por alguém que a família nunca aceitou. Nunca disse quem. Beatriz sentiu um nó na garganta. Ele viveu escondido. E depois tentou juntar-nos. Para que nós não tivéssemos de esconder. Inês aproximou-se. Beatriz. Sim? Tenho medo, confessou Inês. De sentir o que estou a começar a sentir. Beatriz respirou fundo. Eu também. Naquela noite, não houve vinho nem música. Apenas o silêncio da casa velha e o som das duas respirações no escuro do salão. Sentaram-se no sofá, lado a lado, sem se tocarem. E se for um erro? Perguntou Inês. E se for a única coisa certa que nos aconteceu? Respondeu Beatriz. Inês virou-se para ela. Oh-se. Começou, mas não terminou. Beatriz entendeu. Inclinou-se devagar até as testas se tocarem. Ficaram assim, respirando o mesmo ar, sentindo calor uma da outra. Não precisamos de correr, sussurrou Beatriz. Não, concordou Inês. Mas também não precisamos de fugir. Na manhã seguinte, Leonor voltou inesperadamente. Trazia o Dr. Vasconcelos. Assinem, ordenou, colocando novos papéis na mesa. Encontramos testemunhas que juram que o meu irmão não estava lúcido. Beatriz levantou-se. Já disse que não. Leonor sorriu friamente. Então vais perder tudo por causa dela? Não vou perder tudo, respondeu Beatriz. Vou ganhar algo que vale mais. Leonor perdeu a paciência. Estás apaixonada por ela, é isso? Gritou. Como o teu tio-avô depravado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Inês levantou-se, pálida. Tia Leonor, respeita a memória do seu irmão. Respeitar? Leonor riu histericamente. Ele destruiu esta família. Ele tentou salvá-la, disse Beatriz com firmeza. De si.
Leonor saiu, batendo com a porta. O doutor Vasconcelos, constrangido, recolheu os papéis e retirou-se. Ficaram as duas sozinhas novamente. Inês tinha lágrimas nos olhos. Ela disse em voz alta, murmurou. Sim, respondeu Beatriz. Disse. Inês aproximou-se. E agora? Beatriz pegou na mão dela. Agora. Vivemos. Os dias seguintes foram de uma doçura quase dolorosa. Caminhavam de mãos dadas pela casa quando estavam sozinhas, descobrindo cantos secretos, recordando memórias. Inês mostrou a Beatriz fotografias da infância no Porto. Beatriz levou-a à Quinta no Douro, onde passaram um fim de semana inteiro a passear entre as vinhas despidas pelo inverno. Aprenderam o corpo uma da outra sem pressa, um toque na face, um beijo na testa, um abraço longo junto à lareira. Cada gesto era carregado de significado, de gratidão por finalmente poderem ser. Mas Lisboa fala. Uma tarde, no Chiado, uma antiga colega de colégio de Beatriz reconheceu-as de mãos dadas. O olhar foi de surpresa, depois de julgamento. Na semana seguinte, os convites para jantares começaram a rarear. Telefonemas deixaram de ser devolvidos. Leonor espalhava rumores. Estão a enlamear o nome da família, dizia aos amigos nos salões de Lisboa. Duas mulheres. É contra a natureza, contra Deus. Beatriz recebeu uma carta do clube hípico onde montava desde criança. A sua sócia foi suspendida por tempo indeterminado. Inês encontrou a mãe ao telefone, chorando. Amigos da família no Porto cortaram relações. A pressão aumentava. Uma noite, após um jantar em que foram ostensivamente ignoradas por antigos conhecidos, regressaram a casa em silêncio. Inês sentou-se no escada, o rosto entre as mãos. Talvez devêssemos parar, disse. Antes que destruamos tudo. Beatriz ajoelhou-se à frente dela. Olha para mim. Inês ergueu os olhos marejados. O que temos é nosso, disse Beatriz. Não deles. O tio António passou a vida a esconder-se. Não vamos fazer o mesmo. Mas e se nos tirarem tudo? Então teremos uma à outra. E isso chega. Inês abraçou-a com força, chorando contra o seu ombro. No dia seguinte, receberam uma carta do notário. Leonor avançara com a contestação judicial. O processo começaria em breve. Tinham de preparar-se para lutar. Contrataram um advogado jovem e progressista, o Dr. Miguel Costa, que acreditava na causa. Reuniram documentos, testemunhas, provas da lucidez do tio António até ao fim. Mas o maior golpe veio de forma inesperada. Uma manhã, Inês encontrou Beatriz no escritório, pálida, segurando uma carta antiga. O que é? Perguntou. Beatriz entregou-lhe. Era uma carta do tio António, endereçada a Beatriz, datada de 1 ano antes da morte. Minha querida afilhada. Se estás a ler isto, significa que o meu plano mais ousado falhou ou conseguiu. Sabes que sempre te vi como uma continuação da minha própria coragem que nunca tive. E vi na Inês a ternura que sempre desejei proteger. Se um dia vos apaixonardes, saibam que foi o meu maior desejo. Mas saibam também que a sociedade não perdoa. Preparem-se. E perdoem-me por vos colocar neste caminho. O amor vale mais do que qualquer herança. Com todo o meu amor. Antônio. Inês chorou ao ler. Ele sabia, sussurrou. Sabia tudo. Beatriz abraçou-a.
Ele deu-nos a maior herança de todas, a coragem de amar. O julgamento começou em março, num tribunal antigo no centro de Lisboa. A imprensa sensacionalista adorou o caso. Escândalo na nobreza lisboeta, 2 mulheres disputam milhões e o coração? Leonor posava para fotografias, o rosto compungido de vítima. Beatriz e Inês entravam de mãos dadas, cabeças erguidas. As testemunhas de Leonor alegavam demência, confusão mental. Mas o advogado delas trouxe médicos, enfermeiros, amigos próximos que juraram a lucidez de António até ao último dia. O momento decisivo veio quando o Dr. Miguel pediu para ler em voz alta uma das cartas encontradas na caixa do sótão, a mesma que falava de amor proibido. O juiz autorizou. A sala ficou em silêncio enquanto Miguel lia as palavras de António sobre o amor que não pôde viver abertamente, sobre o arrependimento, sobre o desejo de que as gerações seguintes fossem mais corajosas. Leonor tentou interromper, mas o juiz mandou-a calar. Quando terminou, várias pessoas na plateia tinham lágrimas nos olhos. Inês testemunhou em seguida. Falou com calma, mas com firmeza, sobre o tio que a acolhera quando ninguém mais o fez, sobre o amor que aprendera com ele, amor que não escolhe género, apenas corações. Beatriz falou por último. O meu tio-avô não era louco, disse, olhando diretamente para Leonor. Era um homem que amou em silêncio e sofreu por isso. Tentou, com este testamento, dar-nos o que ele nunca teve, a liberdade de amar sem vergonha. Não vamos desperdiçar esse presente. Leonor levantou-se, furiosa. Estão a profaná-lo. O juiz pediu ordem. Na pausa, uma jornalista abordou-as no corredor. Acham que vão ganhar? Beatriz sorriu. Já ganhamos. O verdito veio numa manhã de abril, com o Tejo brilhando lá fora. O juiz declarou o testamento válido. A contestação foi rejeitada. A herança permaneceria dividida entre Beatriz e Inês, com a cláusula de gestão conjunta. Leonor saiu do tribunal sem olhar para trás. Nunca mais voltou à casa do príncipe real. Meses depois, numa tarde de verão, Beatriz e Inês casaram-se em cerimónia íntima na Quinta do Douro. Apenas amigos próximos, a mãe de Inês, o Dr. Miguel e a fiel de Amélia. Vestiam branco simples, flores de laranjeira nos cabelos. Trocaram votos escritos por elas, prometendo honrar o amor que o tio António lhes legara. Na parede da sala principal, penduraram um grande retrato dele, restaurado. Ao lado, colocaram uma placa com a frase da carta que mais as marcara. O amor vale mais do que qualquer herança. Anos mais tarde, a Casa de Lisboa tornou-se um espaço cultural aberto ao público, com concertos de fado, exposições de fotografia, workshops de escrita. As vinhas do Douro prosperaram sob gestão conjunta, produzindo vinhos premiados. E em noites de lua cheia, diziam que 2 mulheres podiam ser vistas no terraço, de mãos dadas, olhando o Tejo, como se agradecessem em silêncio ao homem que, com um último gesto de coragem, lhes dera a vida que ele nunca ousara viver. Porque, no fim, a maior herança não foram as terras nem o dinheiro. Foi a liberdade de amar. E isso ninguém lhes poderia tirar.